E eu mudei de roupa rapidinho. Mentira, gente, é porque ontem chegou o paciente, eu já comecei a atender quando eu vi, o dia já tinha acabado, perdi a luz do dia e eu prefiro a luz do dia para poder gravar a aula para vocês. Vamos começar agora a continuação daquilo que a gente estava falando. A gente estava falando sobre BDDE, sobre agentes reticuladores, sobre o ácido hialurônico, mas vou pedir o seguinte: essas são informações muito técnicas. Então eu sei que pode ser que nesse momento você esteja um pouco assim, estou perdido, não estou entendendo muito bem. A gente vai chegar nesse momento de você ter plena certeza de que você está entendendo tudo, mas eu preciso que você tenha uma maturidade técnica e teórica um pouquinho maior para poder a gente voltar naquele tema e você entender ele de forma mais aprofundada. Vamos dar continuidade, pega esse conhecimento que a gente já fez até agora, foi o contexto, a contextualização, o início da apresentação do que é um preenchedor de ácido hialurônico para você entender. E agora a gente vai começar a falar sobre as reações desse gel no organismo do ser humano quando a gente aplica. A gente tem que entender que esse gel, no momento da aplicação, vai fazer um efeito, nos 15 a 30 primeiros dias vai fazer um efeito diferente e depois ele tem estabilidade de resultados. Mas o que que será isso? Por que que será que tem diferença de quando eu aplico? Quando a gente aplica o ácido hialurônico no corpo do nosso paciente, ele vai ter um agente reticulador, que é a tecnologia do Sigel, que vai ser o BDDE, vai ser o DVS, vai ser o PEG, como eu falei lá atrás. Ele vai ter o gel de carboximetilcelulose, que é um gel carreador, que é um gel que está presente em vários géis que a gente aplica no nosso organismo. Por exemplo, o Radiesse, que é um bioestimulador de colágeno na base de hidroxiapatita, tem também gel de carboximetilcelulose. O Renova Diamond também tem CMC, que é o gel de carboximetilcelulose. O CMC é nada mais do que um veículo. E esse veículo, ele é incorporado ali dentro daquela seringa, ele é o que traz aquelas partículas de ácido hialurônico que causam o preenchimento. Esse gel de CMC, ele é metabolizado com 3 meses. Então, quando a gente faz um preenchimento, a gente percebe que 3 meses depois, ele dá uma diminuidinha e fica apenas o ácido hialurônico. O gel de carboximetilcelulose que estava ali para ajudar a transformar aquilo numa substância homogênea, que passa numa agulha, que volta a ter aquele comportamento de preenchedor, depois de passar por uma agulha tão fina, é um dos componentes importantes para que a gente tenha um resultado e um efeito scaffold. E esse efeito scaffold é descrito na literatura como um efeito andaime. Ele cria uma estrutura, o ácido hialurônico, a hidroxiapatita e todos os componentes que podem estar ali presentes vão fazer o efeito, vão ter a estabilidade deles, vão ficar durinhos e depois é desmontado esse andaime e o que fica ali é o resultado final do preenchedor ou do que você colocou junto com o gel de CMC. Então ele é muito interessante quando pensado dessa forma. Além disso, pode ter outros componentes, como solução tampão, carreadores, e aí soluções para mudar o pH, né? E outras soluções para ajudar esse gel a ficar de forma mais coesa na hora da injeção e ajudar a gente na maleabilidade do gel também pós-aplicação. Então, por isso é tão importante ter outros componentes além de ácido hialurônico no gel de ácido hialurônico, que a gente acha que é ácido hialurônico puro. Você vai ver lá na seringa de gel, por exemplo, que ele tem 23 miligramas de ácido hialurônico, por exemplo. Esse aqui tem 23 miligramas de ácido hialurônico por ml. Então, ele só vai ter 23% de ácido hialurônico ali, mais ou menos. Então, daquela seringa, 23 é ácido hialurônico e o gel restante é carboximetilcelulose e outros componentes, tampões, carreadores e por aí vai. Então, quanto mais concentração de ácido hialurônico, mais puro é aquele gel também. A gente precisa se atentar a isso. Tem géis que tem uma concentração de ácido hialurônico baixíssima, mas são géis à base de ácido hialurônico. E aí você começa a ficar mais, o que será que isso acontece no corpo do meu paciente? Quando a gente começa a pensar na cronologia da aplicação, no momento da aplicação a gente tem um edema. Furei a pele de alguém com uma agulha, eu vou ter um eritema, um edema. Pequeno, mas eu vou.
a gente vai ter um edema pós-procedimento, porque você colocou ali um corpo estranho, que seu organismo não estava esperando, e ele vai ficar ali, ele vai gerar um processo inflamatório. Ele vai puxar a água, ele vai fazer ali toda aquele processo inflamatório também, então nosso organismo, além de ter uma drenagem dificultada na área de inflamação, ele também vai chamar células de defesa. Vai ter aquele edema, ele reduz com 3, 4, 5, 7, 15 dias, e aí com 15 dias que esse edema começa a reduzir, o ácido começa a ter o potencial hidrofílico mais acelerado ainda. Por quê? Ali já está tendo uma drenagem mais adequada, o tecido já reduziu, só que o ácido não reduziu porque ele teve um swelling factor muito alto. E aí é o problema da gente fazendo uma olheira, ele incha e depois não desincha nunca mais. O ideal da gente fazer na olheira é um ácido que seja mais controlado em relação ao swelling factor, que são ácidos, por exemplo, o Restylane Gel e o Belotero, o Balance, por exemplo, que é um ácido excelente para fazer olheiras, sem ter um risco de swelling factor muito alto. Outro gel que tem um swelling factor baixo, o Ivoar Contour, que é da LG. Excelente ácido também. E aí, 30 dias depois, o ácido vai ter uma estabilidade. Estabilidade é essa até 3 meses. 3 meses ele vai reduzir a... Bom, reduz 30% do que ele tinha ali de volume. Fez o efeito scaffold do gel de CMC, foi o ácido hialurônico, já está estruturando o tecido. E aí, por exemplo, o paciente está pleno com o preenchimento dele e tal, saiu o final de semana, bebeu todas e pegou uma virose porque beijou muito na boca na balada. Segunda-feira, terça-feira, esse paciente começa com um preenchimento labial dele enorme. E já fazia 2, 3 meses, às vezes 1 ano que esse paciente fez o preenchimento labial. Esse gel que estava na boca do paciente sofreu um edema tardio chamado ETIP. É um edema tardio intermitente persistente. E esse edema não costuma ceder simplesmente com o tempo. Tem gente que acorda às vezes um pouquinho mais inchada e desincha logo depois. Tem gente que dá uma inchada 2, 3 dias e depois reduz e nunca mais acontece nada. A gente pode fazer uma intervenção medicamentosa, mas tem casos que mesmo com intervenção medicamentosa, o paciente incha, você dá o medicamento e ele desincha. Passa um mês, ele incha de novo. Às vezes tem alguma questão odontogênica ali. E eu já tive uma paciente que ela estava com vários problemas de origem odontogênica, ela estava com vários abscessos, vários implantes para fazer, e implantes sendo cicatrizados. Ela veio para mim porque ela estava tendo uma inflamação recorrente, um ETIP recorrente, na região de bigode chinês, aqui da fossa piriforme, do ladinho da asa do nariz. E inchava e desinchava, inchava e desinchava. Fazia corticoide, fazia antibiótico, tentou de tudo. Mas por que que isso estava acontecendo? Ela estava com os seios da face todos inflamados. Os dentes anteriores dela precisavam de extração, de tratamento endodôntico, precisavam de... estava fazendo implantes, então não era uma paciente adequada, porque a imunidade dela estava baixa e aquela região estava inflamada. Então não é o ideal você fazer preenchimento no paciente que está com a região comprometida, por exemplo. Esse é um exemplo de ETIP. A paciente não parava por nada. O que que a gente teve que fazer? Remover o ácido hialurônico completamente e mesmo assim, eu ainda quis preenchê-la porque eu soube que o ácido hialurônico que ela usou é uma marca que eu não gosto e eu não vou falar ela tão claramente aqui, a Renova. Ela fez um ácido da Renova nessa região e ela teve um ETIP e não passava, não passava, não passava. O que que a gente sabe desses ácidos? Que eles têm um percentual de BDDE muito alto e isso pode fazer com que o nosso paciente desenvolva mais ETIPs, principalmente quando você está misturando com outro material de outra tecnologia, por exemplo, o DVS. Eu tive muitos relatos de pacientes que passaram por ácido da Renova e depois foram fazer ácido da Milimetric. O Milimetric, como é que chama o ácido da Milimetric? Meu Deus. É Milimetric mesmo, é só que eu tava tentando lembrar o nome, era da CIMED. É o ácido da CIMED, da Milimetric. O paciente fez Renova, depois ele fez o CIMED, teve ETIP. Mais de 1 ano depois. Misturou os dois ácidos porque um era a base de BDDE, o outro era a base de DVS.
E o que que faz o ETIP acontecer? É o ácido hialurônico? Não, é o agente de reticulação, que ele às vezes não é muito bem metabolizado, ele é inflamatório, ele permanece nos tecidos, ele vai fazendo uma deposição. Quando você deposita um material sobre o outro, você pode piorar as chances desse ETIP acontecer. E como é uma coisa muito recente, por exemplo, o uso de materiais com DVS associados ao de BDDE, a gente não tem uma resposta científica falando, ah, é por causa disso. Mas as observações clínicas têm sido favoráveis em relação a isso. A gente tem percebido que o paciente que estava usando o DVS, e o DVS é muito mais inflamatório que o BDDE, a gente vai falar sobre isso, eles desenvolveram o ETIP com mais facilidade. Então, por isso, a gente tem super contraindicações de preenchimento. A gente evita fazer o preenchimento em regiões que tenham PMMA e não é só, ah, vou fazer próximo, vou fazer um plano diferente. Não, gente, na região tem PMMA, você não vai fazer o preenchimento só se você for guiado por ultrassom e um preenchedor de excelente escolha, porque ele não pode ser muito inflamatório. O grande problema do PMMA é a gente perfurar a cápsula do PMMA e isso pode gerar pra gente um problema, porque o PMMA, depois que ele é colocado no tecido, ele gera uma cápsula em volta dele. Pode gerar. E essa cápsula pode ter um biofilme bacteriano ali, ele pode ter ali micro-organismos em volta, que quando você transfixa com uma agulha, você libera aquela bolsa de micro-organismos na corrente sanguínea do seu paciente, por exemplo. Você pode causar um edema local, você pode causar uma sepse no paciente. Então, não é indicado utilizar preenchedor, nem nenhuma outra tecnologia, nenhum furo, nada em região que tenha PMMA, ok? Gravidez ou amamentação a gente não faz. Infecção na área do tratamento, lembra que eu falei lá da paciente que estava precisando fazer tratamento odontológico? Mas herpes, por exemplo, não faça preenchedor enquanto a pessoa tiver com a lesão de herpes ativa. Uma acne ativa na região, eu posso desviar um pouquinho e fazer. Então, beleza. Pessoas que têm formação de queloide exagerada. Aquela pessoa que tem queloide, muitas queloides. Eu conheço uma pessoa que tem uma orelha pendurada, cheia de queloide. Tem orelha, tem queloide numa cicatrizinha que fez aqui, ficou um queloide enorme. Vou fazer um preenchimento nessa pessoa? Vou pensar de forma menos invasiva possível, porque aquele furo pode virar uma queloide. Sangramento anormal, se a pessoa tem algum problema, uma trombocitopenia, por exemplo, ou algum problema, uma coagulopatia, não é indicado, porque essa pessoa vai sangrar a mais e pode ter um sangramento exagerado. O uso de isotretinoína, que é o Roacutan, nos últimos 6 meses, por quê? A isotretinoína, ela resseca tudo do nosso corpo. Então, o preenchedor vai ressecar, vai acabar muito mais rápido. Então, não é indicado. É contraindicado absolutamente? Não. Eu tenho pacientes que fazem uso de tretinoína e usam o preenchedor de ácido hialurônico sabendo que vai acabar mais rápido. Cicatrização comprometida também por questões imunológicas, questões gerais do corpo da pessoa. Dermatoses ativas, por exemplo, quando a gente fala um de uma rosácea, de alguma dermatose que esteja assim muito cheia de pústulas, você não vai fazer preenchimento nesse paciente, ou alergia a algum dos componentes dos preenchedores. Ah, tô na dúvida se eu tenho alergia, o que que eu faço? Teste alérgico, da mesma forma como a gente fez lá com a toxina. Faz um pontinho no antebraço do paciente, espera de 30 a 40 minutos, vê se vai ter alguma reação aumentando o halo de vermelhidão no braço, ou se a pessoa vai apresentar placas, se ela vai apresentar petecas, se ela vai apresentar coceira. Tudo isso é sinal de alergia. Você precisa ficar de olho e precisa ter o kit de primeiros socorros no seu consultório, caso você queira fazer teste alérgico também, beleza? Expectativas irreais a gente já sabe. Paciente que quer uma coisa que não dá para chegar com preenchedor, você tem que saber falar para ele o momento que não dá ou que você não vai fazer. Porque, ah, não vou fazer isso porque não condiz com a forma como eu acredito que o preenchedor pode te ajudar. Então, beleza? Vamos passar para a parte de durabilidade, como funciona. Eu vou dar uma pausa na aula, vou quebrar ela no meio, porque senão vai ficar grande demais.